Olá, eu sou Guibaldi e você está ouvindo um capítulo antes de dormir. Neste episódio, você vai dormir melhor ouvindo o primeiro e o segundo capítulo de O Silêncio dos Inocentes, de Thomas Harris. Este episódio terão 2 capítulos porque são capítulos bem curtinhos, então você vai ouvir o primeiro e o segundo de brinde. Se você gostar do livro, pode comprar pelo link na descrição deste episódio. E seria muito importante para mim que você desse um feedback sobre o podcast nas redes sociais. É só procurar por @umcapitulopod no Twitter e Instagram. Então deite-se, relaxe e durma. Vamos lá? Capítulo 1. A Ciência do Comportamento. Divisão do FBI que trata de assassinatos em série. Fica no primeiro andar do edifício da academia, em Quantico, um pouco abaixo do nível do chão. Clarice Starling chegou ofegante, depois de uma rápida caminhada desde o estande de tiro em Huggins Alley. Tinha grama no cabelo e seu agasalho da academia do FBI fora manchado pelo mato, porque tivera de se jogar no chão, sob fogo, num exercício de captura no campo. Não havia ninguém na antessala, por isso ajeitou os cabelos rapidamente diante de seu reflexo nas portas de vidro. Sabia que tinha uma boa aparência, mesmo sem se arrumar muito. Suas mãos cheiravam a fumaça da pistola, mas não houve tempo para lavá-las. A convocação do chefe de divisão Crawford era clara. Imediatamente. Encontrou Jack Crawford sozinho no bagunçado conjunto de escritórios. Ele estava de pé ao lado de uma mesa, falando ao telefone, e ela teve a chance de revê-lo depois de 1 ano. O que viu a deixou perturbada. Em geral, Crawford parecia um engenheiro de meia-idade, em forma, que poderia ter custeado a faculdade jogando no time de beisebol. Um catcher eficiente, até mesmo violento quando bloqueava a base do rebatedor. Agora estava magro, o colarinho da camisa folgado demais e tinha bolsas escuras sobre os olhos avermelhados. Qualquer um que lesse os jornais saberia que a divisão de ciência do comportamento vinha sendo muito criticada. Clarice esperava que Jack Crawford não tivesse bebido, o que parecia improvável ali. Crawford terminou a conversa ao telefone com um curto não. Tirou o arquivo dela debaixo do braço e o abriu. Starling Clarice M. Bom dia. Olá, cumprimentou ela, sorrindo educadamente. Não há nada de errado na sua ficha. Espero que não tenha ficado assustada com a minha convocação. Não. Não é totalmente verdade, pensou Clarice. Seus instrutores informaram que você tem se saído muito bem, a melhor da turma nesse trimestre. Espero que sim, eles não falam nada sobre isso. Eu os questiono de tempos em tempos. Isso foi uma surpresa para Clarice. Ela acreditava que Crawford era um filho da puta, um sargento recrutador de 2 caras. Havia conhecido o agente especial Crawford quando ele era um conferencista convidado da Universidade da Virgínia. A qualidade dos seminários dele em criminologia colaborou para a vinda de Clarice para o birô. Ela lhe escrevera depois de ter sido aprovada para a academia, mas jamais havia recebido uma resposta e, durante os 3 meses em que esteve em treinamento em Quantico, Crawford a ignorara. Clarice descendia de gente que não pedia favores nem se esforçava para fazer amizades, mas tinha ficado intrigada e ressentida com o comportamento de Crawford. Agora, na presença dele, voltava a achá-lo simpático, o que encarou com pesar. Estava claro que havia algo de errado com ele. Além de inteligente, Crawford tinha um talento peculiar, que Clarice percebera na primeira vez que o vira,
ao aprovar seu bom gosto na escolha de cores e tecidos das roupas, mesmo dentro dos padrões rígidos do FBI para os trajes de um agente. Ele continuava decente agora, mas um tanto desmazelado, como se estivesse na muda. Apareceu um serviço e pensei em você, explicou ele. Não é um serviço propriamente, mas uma missão interessante. Pode tirar esse material de Barry, que está na cadeira, e se sentar. Você declarou na sua ficha que pretende vir direto para a ciência do comportamento depois de terminar o curso na academia. Correto. Você tem bastante prática forense, mas não tem experiência em atividade policial. Geralmente exigimos 6 anos no mínimo. Meu pai era policial. Eu conheço esse tipo de vida. Crawford deu um leve sorriso. O que você tem de fato são 2 diplomas de ensino superior, em psicologia e criminologia. E quantos períodos de trabalho no verão num centro de tratamento psiquiátrico? 2? 2. Sua licença como orientadora psicológica está em dia? Só vence daqui a 2 anos. Eu tirei a licença antes do seu seminário na Universidade da Virgínia, antes de decidir me dedicar a esse serviço. Não era período de admissões. Clarice acenou positivamente com a cabeça. Eu dei sorte. Descobri a tempo de me qualificar para uma bolsa em estudos forenses. Assim, pude trabalhar no laboratório até surgir uma vaga na academia. Você me escreveu solicitando sua vinda para cá, não foi? E creio não ter respondido. Sei que não fiz isso. Eu devia ter dado uma resposta. O senhor tinha coisas mais importantes para fazer. Você está sabendo do PACV? Se é o Programa de Avaliação de Criminosos Violentos, o boletim da polícia que vocês estão trabalhando numa base de dados, mas que o programa ainda não está em andamento. Crawford fez que sim com a cabeça. Desenvolvemos um questionário. É aplicável a todos os assassinos em séries conhecidos nos tempos modernos. Ele lhe entregou um bloco de papéis volumoso numa encadernação frágil. Tem uma seção para investigadores e outra para as raras vítimas sobreviventes. O questionário azul, opcional, é para o assassino responder, e o rosa contém uma série de perguntas que o examinador faz ao criminoso, observando suas reações e suas respostas. É muita papelada. Papelada. O interesse pessoal de Clarice Starling farejou algo mais, como um cãozinho esperto. Pressentiu uma oferta de trabalho. Provavelmente, a tarefa enfadonha de alimentar um computador com dados insossos. Era tentador ingressar na ciência do comportamento em qualquer função, mas ela sabia o que acontecia a uma mulher se fosse rotulada como secretária. O estigma permanece até o fim dos tempos. Se havia alguma escolha à vista, queria escolher bem. Crawford parecia estar esperando que ela dissesse algo. Ele devia ter feito alguma pergunta. Clarice teve de se esforçar para lembrar. Quais testes você já usou? Minnesota multifásico? Rorschach? O MMPI, sim. Rorschach nunca, respondeu ela. Já fiz a percepção temática e apliquei o Bender Gestalt em crianças. Você se apavora com facilidade, Starling? Até agora não. Veja bem, tentamos interrogar e examinar todos os 32 assassinos em série que temos sob custódia, para criar um banco de dados e obter o perfil psicológico dos casos ainda não solucionados. A maioria concordou em cooperar conosco. Penso que grande parte deles gosta de se exibir. 27 estavam dispostos a cooperar. 4, que estão no corredor da morte, dependendo de apelação, se negaram a falar, o que é compreensível. Mas ainda não conseguimos nenhuma colaboração do assassino que mais nos interessa. Quero que você fale com ele amanhã no hospital psiquiátrico.
Clarice Starling sentiu um lampejo de alegria no peito, mas também certa apreensão. Quem é o sujeito? O Dr. Hannibal Lecter, o psiquiatra, informou Crawford. Esse nome gera um breve momento de silêncio, sempre, em qualquer conversa. Clarice encarou Crawford, embora ainda estivesse refletindo. Hannibal? O canibal? Sim. Ora, bem. Ok, está certo. Fico feliz com a oportunidade, mas o senhor deve saber que estou surpresa. Por que eu? Principalmente porque você está disponível, explicou Crawford. Não espero que ele coopere. Lecter já se recusou antes, mas foi com um intermediário, o diretor do hospital. Eu preciso estar em condições de dizer que um examinador nosso, qualificado, esteve com ele e tentou realizar o interrogatório. Existem razões para isso, que não são problema seu. Não tenho mais ninguém no setor para fazer isso. O senhor está encrencado. Buffalo Bill e a situação em Nevada, comentou Clarice. Isso, é a velha história. Não temos pessoal suficiente. O senhor disse amanhã? Está com pressa. O assunto tem algo a ver com algum caso de Buffalo Bill? Não, gostaria que tivesse. Caso ele evite o questionário, o senhor ainda vai querer uma avaliação psicológica? Não. Estou até o pescoço de avaliações que consideram o Dr. Lecter um paciente inacessível, e todas elas diferentes. Crawford colocou 2 comprimidos de vitamina C na palma da mão. Então, dissolveu uma pastilha de Alka-Seltzer num copo de água gelada para ajudar a engolir. É ridículo, sabe? Lecter é um psiquiatra e escreve para publicações de psiquiatria, artigos extraordinários, mas nunca sobre os próprios transtornos. Certa vez, ele fingiu concordar com o Dr. Chilton, o diretor do hospital, em se submeter a alguns testes. Então, se sentou com um medidor de pressão preso ao pênis para ver pornografia. E foi Lecter quem publicou o que tinha descoberto sobre o Dr. Chilton, fazendo o sujeito parecer um idiota. Ele troca correspondências sérias com estudantes de psiquiatria sobre assuntos que não têm relação com o seu caso. E isso é tudo que faz. Se ele não quiser falar com você, limite-se a fazer o relatório simples. Como ele é, como é a cela dele e o que ele está fazendo. A cor local, por assim dizer. Cuidado com a imprensa quando entrar e sair. Não a imprensa legítima, a imprensa marrom. Eles adoram Lecter, mais até do que o príncipe Andrew. Uma dessas revistas baratas não ofereceu a ele $50 mil por algumas receitas? Eu me lembro de algo assim, comentou Clarice. Crawford fez que sim com a cabeça. Tenho certeza que o National Tatler colocou alguém dentro do hospital, e eles vão acabar sabendo que você vai lá assim que eu marcar o compromisso. Crawford se inclinou para frente até encará-la, a 2 palmos de distância. Clarice percebeu que seus óculos de leitura disfarçavam as bolsas debaixo dos olhos. Crawford havia feito gargarejo com Listerine. Agora eu quero toda a sua atenção, Starling. Você está me ouvindo? Sim, senhor. Tenha muito cuidado com Hannibal Lecter. O Dr. Chilton, diretor do hospital psiquiátrico, vai recapitular com você todo o procedimento físico que se deve adotar na presença de Lecter. Não se descuide. Não se descuide. Não se descuide um só instante. Não importa o motivo. Quando Lecter falar com você, não se esqueça de que ele vai estar tentando descobrir alguma coisa a seu respeito. É o mesmo tipo de curiosidade que leva uma serpente a fixar o olhar no ninho de pássaros. Nós 2 sabemos que no interrogatório é preciso ouvir e falar, mas não diga a ele nada específico sobre você. Você não quer nenhuma informação pessoal sua na cabeça dele. Você sabe o que ele fez com Will Graham. Eu li o que aconteceu. Lecter o eviscerou com uma faca feita de linóleo
quando Will se aproximou demais. Foi um milagre ele não ter morrido. Você se lembra do dragão vermelho? Lecter fez Francis Dolarhyde se virar contra Will e a família dele. O rosto de Will ficou parecendo uma pintura de Picasso, graças a Lecter. Ele rasgou uma enfermeira no hospital psiquiátrico. Faça o seu trabalho, mas não se esqueça do que ele é. E o que ele é? O senhor sabe? Sei que é um monstro. Mais que isso, ninguém pode dizer com certeza. Talvez você descubra, Starling. Você não foi escolhida por acaso. Você me fez algumas perguntas interessantes quando estive na universidade. O diretor da academia vai dar uma olhada no seu relatório, se o texto for claro, conciso e organizado. Eu é que decido isso. E quero o relatório nas minhas mãos às 9 da manhã de domingo. Ok? Starling, eu quero um desempenho de acordo com o esperado. Crawford sorriu para ela, mas não havia brilho no seu olhar. Capítulo 2. O Dr. Frederick Chilton, 58 anos, diretor do Hospital Estadual de Baltimore para criminosos com transtornos mentais, tem uma mesa comprida e larga sobre a qual jamais se vêem objetos duros ou pontiagudos. Alguns dos membros da equipe se referem a ela como o fosso. Outros não sabem o que fosso significa. O Dr. Chilton permaneceu sentado à mesa quando Clarice Starling entrou na sala. Já recebemos muitos detetives, mas não me recordo de nenhum tão atraente, comentou Chilton sem se levantar. Clarice sabia instintivamente que o brilho na mão estendida de Chilton se devia à lanolina que ele usava para fixar o cabelo. Ela soltou a mão do diretor antes que ele fizesse isso. É senhorita Sterling, estou certo? É Starling, doutor, com A. Obrigada por me receber. Então o FBI está selecionando mulheres, como todo mundo tem feito, hein? Ele deu um sorriso com seus dentes manchados de tabaco. O birô está melhorando, Dr. Chilton, sem dúvida. A senhorita vai passar alguns dias em Baltimore? Pois saiba que aqui tem tanta diversão quanto Nova York ou Washington, desde que se conheça a cidade. Ela desviou o olhar para se esquivar do sorriso dele, e percebeu imediatamente que o diretor havia sentido sua aversão. Estou certa de que é uma grande cidade, mas tenho instruções para ver o Dr. Lecter e me apresentar de volta hoje à tarde. Existe algum número em Washington para o qual eu possa ligar para falar com a senhorita mais tarde e acompanhar o caso? É claro, é muito gentil da sua parte se preocupar. O agente especial Jack Crawford que é o encarregado desse projeto, e o senhor pode entrar em contato comigo através dele. Entendo, disse Chilton. Seu rosto repleto de manchas rosadas contrastava com o improvável castanho avermelhado de sua cabeleira. A senhorita poderia me mostrar sua identificação, por favor? Ele a deixou de pé enquanto realizava um vagaroso exame no documento. Então o devolveu e se levantou. Isso não vai levar muito tempo. Me acompanhe. Eu achei que o senhor tinha instruções para mim, Dr. Chilton. Posso fazer isso enquanto caminhamos. Ele deu a volta na mesa, consultando o relógio. Vou sair para almoçar daqui meia hora. Droga, deveria tê-lo analisado melhor, mais rápido. Talvez ele não fosse um completo cretino. Talvez soubesse de algo que lhe seria útil. Não teria perdido nada se tivesse dado um sorriso afetado, embora não fosse boa nisso. Dr. Chilton, eu tenho um compromisso marcado com o senhor agora. Foi combinado de acordo com sua conveniência quando pudesse dispor de algum tempo. Algo pode surgir durante o interrogatório. Talvez eu precise discutir algumas das respostas dele com o senhor. Eu duvido muito. Preciso fazer uma ligação antes de irmos. Nos encontramos na sala de espera. Eu gostaria de deixar meu casaco e meu guarda-chuva aqui. Lá fora, determinou Chilton.
Entregue suas coisas para Alan na sala de espera. Ele vai guardá-las. Alan usava roupa parecida com um pijama que era fornecido aos detentos. Ele estava limpando os cinzeiros com a bainha da camisa. Rolou a língua por dentro da bochecha enquanto pegava o casaco de Clarice. Obrigada. Não tem de quê. Quantas vezes por dia você caga? O que foi que você disse? Seu cocô é muito comprido? Bem, pode deixar que eu mesmo penduro minhas coisas. É bem simples, você pode se abaixar e observar quando ele sai para ver se muda de cor em contato com o ar. Você faz isso? Não fica parecendo que você tem um rabo comprido e marrom? Alan não largava o casaco dela. O Dr. Tilton precisa de você no escritório dele agora mesmo. Não, não preciso, disse o Dr. Tilton. Coloque o casaco no armário, Alan, e não o tire de lá enquanto a gente não voltar. Agora. Eu tinha uma secretária em tempo integral, mas ela foi dispensada num corte de despesas. Agora, a garota que abriu a porta para você passa 3 horas por dia digitando, e no resto do tempo tem a ajuda de Alan. Por onde andam as secretárias, Sra. Starling? Seus óculos lançam reflexos na direção dela. A senhorita está armada? Não, não estou. Posso ver sua bolsa e sua pasta? O senhor viu minhas credenciais. E elas dizem que a senhorita é estudante. Me deixe ver suas coisas, por favor. Clarice Starling se encolheu quando a primeira das pesadas portas de metal se fechou com um estrondo e foi trancada. Tilton caminhava um pouco à frente ao longo do corredor verde da instituição, que cheirava a Lysol e era preenchido pelo som distante de batidas de portas. Clarice estava irritada consigo mesma por ter deixado Tilton pôr as mãos em sua bolsa e sua pasta. Por isso dava passos pesados, como se pisasse na raiva, para se concentrar. Em pouco tempo estava tudo bem. Sentiu o controle como algo sólido sob seus pés. Um bom fundo de cascalho sob uma forte correnteza. Lecter nos dá muito trabalho, comentou Tilton sem olhar para trás. Um guarda leva pelo menos 10 minutos todo dia para remover os grampos das publicações que ele recebe. Tentamos cortar as assinaturas ou reduzi-las, mas ele fez uma reclamação e a justiça nos desautorizou. A quantidade de correspondência pessoal que ele recebia era enorme, mas felizmente diminuiu quando ele foi ofuscado por outras criaturas nos jornais. Durante um bom tempo, parecia que todo estudante fazendo uma tese de pós-graduação em psicologia queria incluir qualquer coisa de Lecter nela. As revistas de medicina ainda publicam o que ele escreve, mas apenas pela excentricidade de suas opiniões. Acho que ele publicou um ótimo artigo sobre o vício em cirurgia na revista de psiquiatria clínica, disse Clarice. A senhorita analisou, hein? Nós tentamos estudar Lecter. Pensamos, aí está a oportunidade de realizar um estudo que vai fazer história. É tão raro conseguir um vivo. Um o quê? Um verdadeiro sociopata. Algo que ele obviamente é. Mas o sujeito é impenetrável, sofisticado demais para os testes convencionais. E por Deus, ele nos odeia. Ele me considera sua nêmesis. Crawford foi muito esperto usando a senhorita no caso Lecter, não? O que o senhor quer dizer com isso, Dr. Tilton? Uma mulher jovem para animá-lo. Creio que é assim que se diz. Presumo que Lecter não veja uma mulher há anos. Quando muito, pode ter olhado de relance para uma das mulheres da limpeza. Em geral, não aceitamos mulheres aqui. Elas são um problema nas prisões. Ora, vá se foder, Tilton. Eu me formei pela Universidade da Virgínia com louvor, doutor. Não numa escola de sedução. Então, não se esqueça das regras. Não enfie as mãos pelas barras, nem toque nelas. Não entregue nada a ele exceto o papel liso. Nada de caneta ou lápis.
Ele tem a própria caneta com ponta de feltro. Os papéis que a senhorita entregar a ele não devem ter grampos, clipes ou alfinetes. Qualquer objeto só pode chegar às mãos dele pelo carrinho de comida, e a devolução deve ser feita da mesma forma, sem exceções. Não aceite nada que ele tente passar através das barras. A senhorita está me entendendo? Sim. Haviam atravessado mais 2 portões e deixado a luz natural para trás. Agora estavam além das alas onde os detentos podiam se misturar, num local onde só havia solitárias, sem janelas. As lâmpadas do corredor eram protegidas por grades grossas, como uma das salas de máquina de navio. O Dr. Chilton parou embaixo de uma. Quando pararam, Clarice ouvia gritos distantes além da parede. Lecter nunca sai da cela sem estar totalmente imobilizado e amordaçado, explicou Chilton. Vou mostrar por quê. Ele foi um modelo de cooperação durante o primeiro ano detido. A segurança em torno dele relaxou ligeiramente. Isso durante a administração anterior, veja bem. Na tarde do dia 8 de julho de 1976, ele se queixou de dores no peito e foi levado para a enfermaria. A imobilização foi retirada para facilitar a realização de um eletrocardiograma. Quando a enfermeira se inclinou sobre ele, Lecter fez isso aqui com ela. Chilton passou para Clarice Starling uma foto com os cantos desgastados. Os médicos conseguiram salvar um dos olhos dela. Ele quebrou a mandíbula da enfermeira para arrancar a língua dela. Lecter estava o tempo todo ligado aos monitores. A pulsação dele nunca passou de 85, mesmo quando ele engoliu a língua da mulher. Clarice não sabia o que era pior: a foto ou o olhar inquieto de Chilton examinando-a. Sua mente formou a imagem de uma galinha com sede bicando lágrimas no seu rosto. Eu mantenho Lecter aqui, avisou Chilton, e apertou um botão ao lado de pesadas portas duplas de vidro de segurança. Um guarda grandalhão os deixou entrar. Clarice tomou uma decisão e parou assim que atravessaram as portas. Dr. Chilton, nós realmente precisamos dos resultados desse teste. Se o Dr. Lecter considera o senhor como um inimigo e obcecado por isso, como o senhor disse, talvez eu tenha mais sorte se o abordar sozinha. O que acha? O rosto de Chilton treme levemente. Concordo plenamente. A senhora poderia ter sugerido isso no escritório. Eu mandaria um guarda acompanhá-la e não perderia meu tempo. Eu teria proposto isso se o senhor tivesse me instruído quando ainda estávamos lá. Acho que não vou voltar a vê-la, Sra. Starling. Então ele se vira para o guarda. Barney, quando ela terminar com Lecter, chame alguém para acompanhá-la até a saída. Chilton se afastou sem olhar para ela. Agora havia apenas o enorme e impassível guarda, o relógio silencioso atrás dele, sua salinha protegida por uma grade com um cacetete e uma camisa de força pendurados, uma mordaça e a pistola tranquilizante na mesa. Num suporte de parede, havia um tubo em U para imobilizar detentos violentos na parede. O guarda olhava para ela. O Dr. Chilton avisou a senhorita que não deve tocar nas barras. A voz dele era ao mesmo tempo forte e rouca. Fazia com que ela se lembrasse de Aldo Ray. Sim, ele me avisou. Ok, bem, é a última cela à direita. Caminhe pelo centro do corredor e ignore tudo. A senhorita pode levar a correspondência dele. Vai ser um bom começo. O guarda parecia estar se divertindo. Mas coloque as coisas na bandeja e deixe que o carrinho role para dentro. Se a bandeja estiver dentro da cela, a senhorita pode puxá-la com a corda. O Lecter pode mandá-lo de volta. Ele não tem como alcançar a senhorita no lugar onde a bandeja para do lado de fora. O guarda lhe entregou 2 revistas com as folhas soltas, 3 jornais e várias cartas abertas.
O corredor tinha uns 30 metros de comprimento, com celas em ambos os lados. Algumas eram acolchoadas, com uma janela de observação, uma fenda longa e estreita no centro da porta. Outras eram celas padrão de prisão, com uma porta de grade que dava para o corredor. Clarice Starling sentia as presenças no interior dos cubículos, mas tentava não olhar. Tinha percorrido mais da metade do caminho, quando ouviu uma voz sibilante. Eu consigo sentir o cheiro da sua buceta. Ela fingiu que não tinha ouvido e continuou andando. As luzes estavam acesas na última cela. Clarice se dirigiu ao lado esquerdo do corredor e olhou para o interior da cela, sabendo que os saltos dos seus sapatos já haviam anunciado. Você ouviu o primeiro capítulo de O Silêncio dos Inocentes, de Thomas Harris. Um capítulo antes de dormir é um projeto áudio e ideia, e obrigado por dormir comigo.